Eu sou o Felipe, eu ajudo veterinários a terem uma renda de R$ 10.000 mensais sem precisar se matar de trabalhar. Se você está aqui, você está no lugar certo. Se você é veterinário, se você é estudante, se você é recém-formado, se você se formou há muito tempo, você está no lugar certo. E o tema da live de hoje é o jeito certo do veterinário comportamentalista lidar com a concorrência. Eu vou te ensinar isso na nossa live de hoje, Vete. É o jeito certo, eu vou te ensinar algumas sacadas, algumas ideias, algumas ações práticas para você, que é o jeito certo de você, médico veterinário, a partir de hoje, comportamentalista, lidar com a concorrência. A gente vai pegar essa concorrência e vai espantar a concorrência, a gente vai lidar com ela com maestria. Bora lá, então, o jeito certo do veterinário comportamentalista, que é o que vocês vão ser a partir de hoje. Vocês vão começar a trabalhar com comportamento. O médico, ou que a gente já trabalha, o jeito certo de um veterinário comportamentalista lidar com a concorrência. É muito importante saber lidar com a concorrência, porque a concorrência, ela maltrata. A concorrência, ela pisa. A concorrência, ela é desleal. A concorrência machuca. A concorrência rouba cliente. A concorrência faz com que eu me desespere como veterinário comportamentalista. Só que não, como veterinário, sim. Como veterinário comportamentalista, não. Vou ensinar por quê. Porque eu vou ensinar o veterinário, a partir de hoje, a partir dessa live, a lidar com a concorrência, tá? Então, sejam muito bem-vindos. É um termo que assusta, resumidamente falando, um termo concorrência, um termo pesado, um termo forte, um termo que assusta o veterinário. Por isso eu escolhi trazer esse tema para vocês hoje. É um tema bem importante para o desenvolvimento de vocês. Seja você estudante, seja você recém-formado, seja você formado há mais de 2 anos, ou seja você formado há mais de 10 anos. Não interessa, para qualquer veterinário, concorrência é sinal de alerta. Quando eu falo concorrente para você, o que você pensa, Leti? Você não pensa algo negativo? Você não pensa algo pejorativo? Algo que vai tomar a sua energia, você vai ter que disputar com essa pessoa? Não é à toa que eu trago esse tema para vocês, e não é à toa que isso assusta o médico veterinário. Porque os números falam, os números do Brasil ser recordista em número de faculdades de medicina veterinária, que são mais de 500 universidades de medicina veterinária, pasmem vocês, mais de 500 só no Brasil. O Brasil é recordista em todos os números, número de universidades, número de formados, então faculdades de médicos veterinários. É o país com o maior número de veterinários formados por ano. O número que eu trouxe é mais de 10 mil, já está quase em 15 mil médicos veterinários formados por ano. E você pensa, meu Deus, tá vendo como os números assustam? Que mais de 500 universidades, mais de 10 mil veterinários disputando, né? O espaço, disputando, batendo cabeça, concorrendo entre si. Vets no mercado de trabalho são mais de 150 mil médicos veterinários hoje atuando. Mais de 10 mil formados todo ano e mais de 150, quase 180 mil médicos veterinários atuando, disputando espaço, mercado de trabalho, brigando. E mais da metade, a grande maioria, está nas áreas grandes, nas macroáreas, nos nichos maiores da medicina veterinária. São as áreas de clínica, principalmente clínica de pequenos, clínica e cirurgia de pequenos. Aí vem o plantão, vem as ramificações dessa área, né? Mas clínica de pequenos e cirurgia. E a maioria do veterinário está nessa área, por exemplo, ou a área de grandes animais, né? Ou área de inspeção, ou área de produção, nessas macro áreas. Por quê? Porque por causa da faculdade. A faculdade não preparou ele para outras áreas menores, que eu vou explicar para vocês hoje, o comportamento canino, por exemplo, que é uma área super poderosa, super em alta, demanda altíssima. Vou explicar para vocês como que vocês fazem para entrar nessa área. Por causa da cultura também. É uma cultura do médico veterinário, tem que lidar com doença, cirurgia, diagnóstico, jaleco branco, estetoscópio pendurado no pescoço, lidar com animais, propriamente dito, só animais. Isso é o que a faculdade nos prepara, ela nos enche de técnicas para diagnóstico, técnica cirúrgica, técnica de sutura, um monte de técnica, um monte de jeitos de trabalhar, que o médico veterinário tem que trabalhar tecnicamente, ou seja, focado no animal.
Só que ele não prepara para o mercado de trabalho, para o médico veterinário, principalmente ter renda digna, e ser visto na sociedade como médico veterinário, ser reconhecido, ser valorizado. Né? A medicina veterinária, a faculdade não prepara você para isso, velho. Ela não me preparou e ela não prepara você. A graduação, a grade curricular está ultrapassada. É lá de antigamente, 1930, 1900 Guaraná de rolha, que eu falo. O tempo que o Guaraná era rolha, não era tampinha, não era fichinha, não era tampinha metálica, era rolha. De tão antigo que é, a gente ri para não chorar, de tão triste que é. Então, não prepara, não ensina comportamento, não ensina habilidades que o médico veterinário precisa saber. Então, o que acontece com o veterinário? Efeito boiada, vai com a maioria. Onde eu vai a maioria, eu vou atrás porque eu me sinto seguro. Foi assim comigo, quando eu me formei, eu fui para a área de produção, por exemplo. Trabalhei com frango de corte. Primeiro eu fui para a área de controle de qualidade, no frigorífico. Trabalhei com gerenciamento de processo na área de controle de qualidade. Depois fui para o campo, produção, avícola. E é um trabalho sofrido. Nossa senhora, se é. Todos os trabalhos, todas as áreas da medicina veterinária, as grandes maiorias que não dão rentabilidade, não dão credibilidade para o veterinário, maltratam o veterinário fisicamente e psicologicamente. O meu trabalho psicológico, por exemplo, o meu desgaste físico era grande. A pressão dos dos produtores era grande quando eu trabalhava com produção, por exemplo, né? Cobrança do agricultor no alojamento dos pintinhos de um dia, que dava muitos refugos, que eles chamavam, né? Ou que dava uma coccidiose no lote, reclamava. Tem a pressão dos produtores. E aí tinha o desgaste físico, alojamento de pintinho, temperatura de 40 e 50 graus lá dentro do aviário, tem que ser muito quente, a fornalha torando lenha ali, queimando lenha. Aí eu saía do quente do alojamento e ia para a chuva, frio, lá na região onde eu trabalhei, no sul de Santa Catarina, Nova Veneza, não sei se vocês conhecem, frio. Eu trabalhei naquela macro região ali, sul de Santa Catarina, na região metropolitana, na grande região metropolitana ali, Araranguá, Forquilinha, Nova Veneza, Uruçanga, Morro da Fumaça, Orleans, Braço do Norte, toda aquela região ali a gente fazia a integração técnica de médicos veterinários. Então, tem essa dificuldade. Todas as áreas têm. Por quê? Porque o veterinário ganha pouco, eu ganhava 1.600, mal pagava gasolina, mal pagava... eu ficava feliz naquela época quando eu comecei, porque era novo. Quando a gente se forma, tá com sangue no olho, tá com... aquela expressão, tá com sebo no rim, tá com a vontade lá em cima, no topo, quer fazer acontecer, quer trabalhar, quer arregaçar a manga, tem vontade, mas aí o tempo vai passando e começa a desgastar. Ele começa a ver que para ele ganhar bem, ele precisa ir para áreas que tem muita concorrência, muito veterinário. É o efeito boiada que eu estou falando, das grandes áreas. Por isso que a gente vai para as grandes áreas, porque a gente se sente um pouco mais seguro lá na CLT, né? Busca um emprego fixo. Então, esses números assustam demais, Vets, do meu coração. Olha só, então é assim que funciona. A clínica tem essas questões. Eu falo e vocês se identificam com o que eu estou falando. O veterinário briga por espaço, ele bate cabeça, tá cheio de clínica, cada esquina tem uma. Ele falta com ética com o colega, ele fala mal do colega para roubar cliente, ele deixa de indicar um colega para não perder o cliente. Tem muito médico veterinário que ainda faz isso, ele ainda perde tempo com essa crença limitante que está limitando ele. É uma crença que limita, é uma coisa que ele acredita que está limitando o crescimento dele. Ele deixa de indicar o colega porque tem medo de perder o cliente. A prostituição, Vete, dos valores cobrados pelo médico veterinário na clínica, nos consultórios, no plantão, às vezes atende por comissão, não cobra nem uns 150 por 12 horas, que eu já acho muito pouco, não dá nem, sei lá, R$11 a hora, 11 e pouquinho, 10 e pouquinho, dá R$10 uns quebradinho a hora. Tem atendimentos, tem área, por exemplo, comportamento canino, que você consegue ganhar R$350 a hora, R$400 a hora. Um atendimento que você cobra R$200 por 30 minutos, é R$400 a hora. Já parou para fazer conta, Vete, de como é discrepante essa diferença de um serviço subnichado, específico, onde eu atuo, por exemplo, comportamento, onde eu cobro R$400 a hora, ou 300, enfim, comparado com um que eu vou cobrar R$10 a hora, ou às vezes não cobra nem R$10 a hora, cobra comissão. Vai ter que encher de venda, fazer várias vendas para poder
para poder ganhar alguma coisa num plantão de 24 horas. Eu vi colegas nossos, vocês, me contam isso todos os dias. Eu recebo direct de vocês falando essa briga para o cliente, essa deslealdade que acontece nas clínicas, tal, nos consultórios, em outras áreas da medicina veterinária também acontece, mas na clínica é maior, porque tá todo mundo ali batendo cabeça. 150 mil veterinários estão ali batendo cabeça. Só que tem uma diferença, Led. Tem uma diferença, presta atenção. Entre concorrência e muita gente. Como assim, filho? Não é a mesma coisa? Muita gente? Bom, sinônimo de concorrência. Não, não é a mesma coisa. Eu posso ter muita gente, mas não ser concorrentes entre si, essas muitas gentes. Tá? O que é concorrência, então? Vamos classificar, diferenciar. Concorrência de muita gente. Tem diferença. Concorrência é rivalidade, é disputa. É o que eu estava falando agora, entre médicos veterinários que trabalham na mesma área, no mesmo nicho, fazem as mesmas coisas. É disputa entre duas ou mais empresas, consultórios, clínicas, negócios, serviços, produtos, mesmo produto, tá? Então, tem disputa, tem competição, tem disputa por primazia. A palavra-chave é primazia, quer ser o primeiro. Então, a concorrência tem muito esse viés de levar o cara para ser o primeiro, para ganhar o cliente primeiro, para ser o melhor, para ser... Concorrência tem isso. Aí tem a cotovelada no concorrente, o jogo de corpo, o coice no concorrente, querendo se livrar do concorrente na força. O médico veterinário tem esse erro. Ele tenta se livrar na força. Ele tenta se livrar falando mal. Ele tenta se livrar não indicando o colega para o colega não crescer e ele crescer sozinho. Tá? Então, isso é concorrência. Exemplo, clínica de pequenos, já falei, rivalidade, disputa de cliente numa clínica, tem outra clínica ali do lado, 50 metros, tem outra clínica para o outro lado, mais 50 metros, cada esquina tem uma, e aí estão disputando o mesmo público-alvo. O público-alvo é o seu futuro cliente, ou o seu cliente, é um público que eu vou atingir, que eu vou atender, que eu vou ofertar o meu trabalho, o meu serviço, é um público-alvo. A gente pode chamar de avatar, a gente pode chamar de público-alvo, a gente pode chamar de persona, é o tipo, característica daquela pessoa, do seu futuro cliente, tá? Então, é o mesmo cliente para essa clínica, é a mesma pessoa. É uma pessoa que tem cachorro, ela pode ir numa, pode ir na outra, então são concorrentes de serviços. Agora, diferença entre muita gente é que ter muita gente não significa que é concorrente entre si. Por exemplo, a medicina veterinária, 150 mil médicos veterinários, vocês viram aqui que tem gente que trabalha com inspeção, tem gente que trabalha com análises clínicas no mesmo centro, tem gente que trabalha com a clínica de grandes, tem gente que trabalha com clínica de pequenos. Então, 150 mil veterinários é muita gente. Na verdade, quase 180 mil médicos veterinários é muita gente. É muita gente, só que eles não disputam entre si. É disputa e é concorrência entre áreas específicas, do mesmo nicho, mesmo cliente, né? Beleza? Agora, existe uma área dentro da medicina veterinária que não tem nenhum dos dois. Não tem nem muita gente, não tem ninguém trabalhando, não tem nenhum veterinário olhando para essa área e não tem concorrência. É uma área é a área que mais evolui em ritmo de crescimento de mercado veterinário, 55 milhões de cães, é a área que mais cresce, a área que mais evolui, a área que mais expande. Se cresce o número de cães, eu vou explicar também por que cresce a demanda desse tipo de serviço, por que essa área cresce a demanda, por que tem tutores cada vez mais procurando essa área. Uma área que nenhum médico veterinário está olhando, uma área que a faculdade não ensina, a faculdade negligencia e coloca para escanteio, porque não dá rendimento para ela, claro, ela não ganha dinheiro com isso. E o médico veterinário deixa passar essa oportunidade, porque ele não está preparado para o mercado de trabalho, com medo, inseguro, né, para atender. E como não tem ninguém atendendo, é cada vez menos oferta de veterinários. Já ouviu falar de lei de oferta e procura? Quando tem muita oferta, ou quando, nesse caso, lei da oferta e procura. A procura é a demanda. Os tutores procurando, demanda alta.
Lei da oferta e procura. Oferta baixa. Poucas pessoas para atender essa demanda. Esses veterinários cada vez menor, o número de veterinários atendendo essa demanda. Lei da oferta e procura. Quanto mais demanda, quanto mais procura e menos oferta, maior o preço, maior o valor agregado. Então, é uma área que tem muito valor agregado, o tipo de trabalho. A maioria dos veterinários estão olhando para as grandes áreas, como eu falei. Ou seja, uma área sem concorrência e uma área que tem quase zero veterinários atendendo. Muito pouco. Comparado com o número de cães, a possibilidade é baixíssimo. Ou seja, não tem concorrência e não tem muita gente. É o comportamento canino. Essa é a área, comportamento canino, comportamento animal e bem-estar animal. Comportamento canino, subnicho, tá? Então, é uma área que só cresce, mas tem que saber trabalhar, tem que saber atuar nessa área, tem habilidades específicas, não é só aprender comportamento. Tem que aprender comportamento, tem que aprender bem-estar, tem que aprender a se relacionar, se comunicar, se conectar com os cães, aprender técnicas de comportamento, mas também precisa habilidades para atrair o cliente para comportamento, fidelizar esse cliente, ganhar bem com esse cliente, saber cobrar esse cliente, saber conversar, saber se comunicar, saber fazer parcerias com colegas e outros estabelecimentos que atuam com cães, por exemplo, e assim por diante. É uma área que está explodindo, né? Está explodindo o número de demanda. Por quê? Um dos principais motivos, tem dois, assim, que vocês vão entender, que é óbvio, é muito claro isso, né? O primeiro é o número de cães. Está aumentando cada vez mais o número de cães. 55 milhões de cães. Aí o veterinário vai falar assim, então clínica de pequenos é uma área boa. Seria se não tivesse tanta concorrência. Tem demanda por serviços de clínica, cirurgia de cães, né? Só que tem muito veterinário fazendo a mesma coisa. Fazer a mesma coisa é o erro, tá? Agora, segundo motivo. Primeiro é muitos cães, cada vez mais. Segundo motivo é pessoas cada vez mais corridas. A correria das pessoas, a rotina, enfim, a rotina das famílias, das pessoas. É uma loucura. O cara sai de manhã cedo, 6 horas da manhã, às vezes em São Paulo sai às 4, pega metrô, né, aquela muvuca para chegar em casa às 9 horas da noite, ou seja, não tem tempo para o cachorro, não tem tempo para demandas comportamentais, não tem tempo para necessidades comportamentais, aplicar atenção, o cão precisa de atenção, o cão precisa de rotina, o cão precisa tudo isso, uma cidade onde o ritmo é desenfreado, as pessoas estão cada vez mais na correria, sem tempo, cada vez mais problemas comportamentais, cada vez mais e mais e mais e mais e mais, ou seja, os tutores estão ansiosos por isso. Muitos deles tentam por viés errados. E aí que a gente entra. Eles contratam adestradores com método agressivo, o adestrador que bate no cachorro, o adestrador que leva o cachorro para um centro de treinamento, e aí não se sabe o que esse cara está fazendo com esse cão lá. O método punitivo, o método de broncas, enfim. Jeitos errados, e tem um jeito certo de fazer isso, né? Então, vets do meu coração, por que é uma oportunidade falar? Por que é uma oportunidade falar disso, falar de comportamento e falar como que o médico veterinário comportamentalista, que trabalha com comportamento, pode lidar com a concorrência ou pode eliminar a concorrência? Existem centenas, vários nichos dentro da medicina veterinária, milhares, né, de subnichos. Se a gente for subclassificar em nichos menores, existem milhares. Áreas inexploradas, né, que precisam ser olhadas pelo médico veterinário. Eu estou apontando a melhor para vocês, que é comportamento canino. É a área micro-área, a área menor, que não tem concorrência, não tem muita gente. Então, dentre essas centenas, milhares de sub-áreas, tem uma que se destaca, comportamento canino. É a área com maior valor agregado de tratamento. Porque outro motivo de ser maior valor agregado. O primeiro é que tem muita demanda e pouca oferta. Aí as pessoas que atendem isso têm agenda cheia, tem fila de espera, ou seja, escassez. Os clientes pagam altos valores para resolver um problema psicológico do cão. A consciência das pessoas, dos tutores, está cada vez mais alta de que precisa trabalhar a mentalidade, precisa trabalhar a saúde mental do cão.
não só a saúde física, mas a saúde mental. Por quê? Porque para ele é assim, para as pessoas é assim. Cada vez mais as pessoas estão indo no psicólogo, fazendo terapia, é necessário, porque tá uma loucura esse mundo, então precisa disso. Então, eles tendo essa consciência, eles transferem essa consciência para os animais também. E aqui entra a oportunidade para vocês, né? Então, valor agregado, outro motivo de ser maior valor agregado, porque são atendimentos de recorrência. Eu não vou lá, faço uma consulta comportamental e vou embora e tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Não, eu volto para atender esse cliente, eu volto essa semana e na semana que vem, na outra e na outra. Ah, Felipe, mas aí você vai quebrar desse jeito, cobrou uma consulta, R$300, e aí vai voltar toda semana? Não se paga, não é assim. Eu cobro toda semana, todo atendimento, toda vez que eu vou, atendimentos padrões, 30 minutos, tem estratégia para isso, tem técnica. Eu faço atendimento de 30 minutos e volto na outra semana. Eu posso voltar na mesma semana também, fazendo pós-atendimento, continuando o tratamento, são atendimentos de recorrência, alto valor agregado. Eu consigo manter o meu cliente, uma carteira de clientes ativa por muito mais tempo. Clientes de 3 anos, 4 anos, atendendo todos os dias. Eu já teve cliente que eu fiz mais de R$20 mil, um cliente só. Foi o Nick, por exemplo, é um deles, um exemplo que eu lembro bem clássico, assim, que eu fiquei quase 4 anos com o Nick. Eu atendia uma vez por semana, depois de um tempo eu comecei mais para frente, quando a gente modificou vários comportamentos, preveniu outros, porque vão surgindo outros problemas comportamentais durante o seu atendimento. Por isso que é massa, por isso que é legal, porque você está num atendimento de recorrência, você tem a oportunidade de se conectar com essa pessoa, com esse cliente, com o histórico do cão. Um atendimento muito mais humano, porque você está ali, a pessoa está te contando várias vezes por dia, você vira amigo da pessoa, cria um relacionamento com a pessoa e com o cão. Isso tem um poder gigante, poder enorme de você reverter um comportamento, modificar um comportamento, essa análise comportamental que você faz ao longo das vezes que você está lá, ao longo do tempo que você vai atendendo. Cara, isso é muito legal, isso é leve, isso não tem aquela pressão de uma consulta, você tem que salvar a vida do cão porque o cão está morrendo numa clínica. O tutor chega com o cão nos braços, morrendo, hipotensão, né, hipertermia, morrendo, sei lá, de parvo, qualquer outra doença, qualquer outro problema, e você tem que ali dar o diagnóstico certeiro. O comportamento canino não é assim. É muito mais tranquilo, não tem cobrança. Ele não te liga de madrugada, te enchendo o saco, perguntando se o remédio, doutor, o remédio não funcionou, vou dar um Rivotril que eu tenho aqui em casa, vou dar um Anador que eu tenho aqui pro cachorro, goela abaixo. Vou passar um óleo de óleo queimado para curar sarna, quiabo. As receitas milagrosas que vocês conhecem, que os tutores gostam de usar no comportamento, não tem isso, tá? Por isso que é escasso o veterinário ir para essa área. Ele tem medo, ele não vê outros colegas trabalhando, ele se sente inseguro, e assim por diante. Muito escasso de profissionais, que eu quero dizer que essa área é muito escassa. Tem alta demanda, altíssima demanda. Muita procura, um serviço muito valorizado, valor agregado, já expliquei por quê. Se você chegou agora, depois reveja essa live, porque eu expliquei o porquê que é alto valor agregado, por que tem alta demanda, por que tem pouca oferta para trabalhar com comportamento canino, por que é uma oportunidade para o médico veterinário. A faculdade não prepara do jeito que precisava ser trabalhado, do jeito que precisaria ser preparado o médico veterinário. Ele não conhece essa área e deixa de lado, tá? Beleza? Quando eu vim para Goiânia, falando de concorrência, nessa live a gente está falando de concorrência, né? Como o médico veterinário comportamentalista pode se livrar da concorrência, pode lidar com a concorrência. Quando eu cheguei em Goiânia, eu tive uma dificuldade gigante. Não sei se vocês sabem, mas eu vim lá de Santa Catarina e hoje eu moro em Goiânia. Eu vim cagado de medo para cá, porque era uma cidade. Eu vim no interior, nasci e me criei lá com os bichos, chutando bosta de vaca, jogando bola no meio das bostas da vaca, fazendo guerrinha de bosta. A gente fala a bosta, né? Da vaca seca, fica sequinha, é bom para jogar, né, meu coleguinha? Jogar bem nas costas, sabe? Tá, só dá o estalinho nas costas, ai, jogando bola. Então, me criei lá no meio chutando roseta, lá no pasto, correndo atrás dos cachorros, dos bicharada lá, no sítio mesmo. Eu nasci e me criei no interior. Imagina, né? Eu saí Quando eu vim morar para cá, o desespero bateu. Eu vim cagado de medo, mas sabe o que eu fiz? Eu não desisti. Eu peguei a fralda, coloquei a fralda e vim cagado mesmo, de medo. Coloquei a fralda e fui atender. E por que eu tive medo? Porque eu pensei assim, nossa,
sim, em Uruçanga, onde eu moro, já tem vários concorrentes, Criciúma tem vários concorrentes, lá eu conhecia todos os veterinários, porque são, teoricamente, poucos, né? Mas era muita concorrência já. Imagina, eu pensava, imagina em Goiânia, uma cidade grande. Deve ter, sei lá, nem faço nem ideia, mas eu vou chutar aí, deve ter, sei lá, 50 mil veterinários em Goiânia. Dos 150 mil, tá tudo lá em Goiânia. É um polo, né, do agronegócio, é um polo importante para o veterinário. Então, o desespero bateu, eu pensei, lascou, né? Como é que eu vou lidar com esse povo? Não conheço ninguém, não conheço nenhum veterinário lá. Como é que eu vou conversar com essas pessoas? Como é que eu vou fazer uma parceria com um cara desse? Como é que eu vou brigar com um cara que é goiano, que fala o goianês, que fala as gírias do goiano, que até hoje eu não entendo direito algumas coisas, fico perdido com os goianos estão conversando. Tem umas gírias diferentes. E aí eu pensei, eu sou uma pessoa de fora, as pessoas não vão me aceitar, né? Vão achar que eu sou, sei lá, algum picareta lá tá vindo de fora, porque fugiu da polícia, vou pensar assim, tinha um monte de crença. E aí eu fiquei com medo, na verdade foi um desespero, comecei a bater o desespero mesmo. E aí eu descobri que eu precisava ir para uma área de frente, não podia ficar ali naquela concorrência, batendo cabeça. Eu descobri que eu precisava trabalhar numa área onde não tivesse concorrência, e eu descobri uma área onde eu poderia trabalhar e não tinha veterinário trabalhando, que é o comportamento canino. Uma área onde só tinha adestrador. E, de novo, nada contra adestrador sério, adestrador que ajuda com o cachorro. Agora, tem outros que só avacalha, só piora, só bate no cachorro, é método punitivo, é agressão, é coleira de choque, vão para PQP, vão a merda, esses cambada de sem vergonha. Eu falo assim porque eu fico pé da vida, eu fico chateado mesmo com esse povo que machuca os cães, né? Um método que não tem ciência envolvida, é sem embasamento científico nenhum, leva para um centro lá, não sabe o que faz, enfim, tem várias coisas que eu não gosto de falar muito, porque eu já fico até nervoso só de falar. Então, eu percebi que tinha muita demanda, tinha muito trabalho, tinha muita coisa para mim fazer. Eu podia eliminar a concorrência de um jeito ótimo, porque eu seria o único, exclusivo, seria pioneiro, e eu poderia ajudar os cães a melhorar a qualidade de vida, bem-estar, né? Lidando e colocando para escanteio esse pessoal, né? Que maltrata os cães, machuca, né? Com métodos negativos, métodos punitivos. Eu sabia que eu tinha formação médica veterinária, um adestrador não tem. Daí eu percebi que, opa, não tem concorrência nessa área. Para mim, é de livre circulação. Não preciso concorrer com esse profissional. Ele faz a parte dele, eu faço a minha. Tá tudo certo. Beleza? Foi assim que eu cheguei em Goiânia, nessa cidade-zona aqui, grande pra caramba. Desesperado, com medo, cagado de medo. Então, como que a gente faz para eliminar a concorrência, Vete do meu coração? Como que eu fiz e como que você faz? Escolha uma área com poucos profissionais atuando ou com áreas pouco exploradas. Comportamento canino. Já falei para vocês o porquê. É um subnicho. Agora, cuidado. Não adianta você escolher uma área pouco explorada, com pouca concorrência, com nenhum médico veterinário atuando, se não tiver demanda. Por que comportamento canino? Porque tem alta demanda. Não tem concorrência e tem demanda. Não adianta você atender o ornitorrinco em Balneário Camboriú. Não adianta você querer ganhar dinheiro atendendo o ornitorrinco em Balneário Camboriú. Tem demanda? Tem ornitorrinco lá em cada esquina para você ficar atendendo? Não, né? Não tem demanda. Tem concorrência? Também não, Felipe. Por isso que eu queria ir para a ornitorrincologia lá em Balneário Camboriú. Não, mas não tem demanda, cara, na viagem, tá? Beleza? Então, pé no chão. Aonde que eu posso ir para uma área? Qual área eu posso escolher? Qual área eu posso entrar? De um jeito estratégico, aprendendo habilidades específicas, que a faculdade não me ensinou, sem dar um tiro no pé. Tem que ser uma área que tem demanda, ou seja, comportamento canino. Ah, Felipe, mas eu gosto de comportamento de gato. Começa com comportamento canino. O comportamento canino vai te direcionar para o gato. Foi assim comigo, pode ser assim com você também. O cão atrai o gato.
Quem tem cão tem gato, o que tem cão indica para o gato, e assim vai. Beleza? Top demais. Então, primeiro, já falei, o primeiro passo é esse, né? Escolher a área. Ah, tô perdido, agora não tá mais. Vou te ajudar nisso, tá, Vete? Outra coisa que eu posso fazer para eliminar a concorrência ou para lidar com a concorrência como médico veterinário comportamentalista é me aliar a possíveis concorrentes. Felipe, eu já expliquei por que adestrador não é concorrente. Mas eu posso me aliar mesmo assim a esse cara. Eu posso virar um parceiro dele. Afinal de contas, vocês vão descobrir, primeiro, adestrador sozinho muitas vezes não consegue modificar um comportamento porque ele precisa de uma droga psicoativa, do neuromodulador de sinapses. Alguma coisa, uma droga, um psicofármaco, que você tem atribuição para usar como médico veterinário comportamentalista. Você estudou anatomia, fisiologia, farmacoterapêutica, semiologia, que ele não estudou, então ele precisa de você. Muitas vezes você vai precisar dele, você vai querer ele do lado, sabe por quê? Porque você vai ter uma lista de clientes e você vai começar a selecionar os clientes que você quer atender, os melhores, óbvio, não vai ter cliente ruim, você vai escolher os melhores clientes. E você pode indicar e dar para essa pessoa, se não tiver outro parceiro veterinário para você indicar, que seria a predileção, a primeira escolha, mas se não tiver, você passa para esse cara. Um caso agressivo, por exemplo, de um cão que pode te matar, mesmo, eu vou te ensinar técnicas para isso, mas mesmo que você não gosta, não quer correr o risco, atende os melhores clientes, coloca os piores, os mais difíceis, os mais, sei lá, o que você achar de dificuldade, coloca para esse seu parceiro. Ele vai gostar, você mais ainda. A sua lista de espera, você começa a selecionar, filtrar os clientes melhores. Também tem valor agregado isso. Por região, você começa a escolher as regiões que você quer atender. Isso não tem preço, velho. Isso é o ouro nas mãos do veterinário, tá? Quando ele tem um método para isso, né? Lembra que precisa ter um método. Beleza? Outra coisa, fazer o que os outros colegas não fazem. Não faça o que eles estão fazendo. Se diferencie, não fique do meio dos 150 mil fazendo... Felipe, mas eu quero ficar na clínica, eu quero ficar no plantão. Pode ficar, mas você tem que ter uma área para fazer, para injetar dinheiro para você, para colocar dinheiro no seu bolso, para você ter dignidade de vida, com qualidade de vida. Aí entra o comportamento canino. E você pode conciliar com todas as áreas da medicina veterinária o comportamento canino, para qualquer veterinário. Você consegue conciliar com outras áreas, você consegue continuar estudando, se atualizando em outras áreas com o comportamento canino. Com o comportamento canino, você deixa as outras áreas mais leve, sem pressão, porque o dinheiro está entrando no comportamento, você é alto valor agregado, você vai do 0 aos 10 mil de renda todo mês sem precisar se matar e trabalhar, e você consegue, com maestria, continuar nas áreas que você gosta, que você quer continuar, sem pressão, sabe? Sem aquela coisa, aquela cobrança, aquela corrida dos ratos, correndo atrás de boleto para pagar conta. Não, o dinheiro já está entrando. Você já tem dignidade, você já tem qualidade de vida. E aí uma escolha sua, isso é liberdade, entende? De você continuar atendendo outras áreas. Agora, você precisa de uma área que te dê esse retorno, que te dê dignidade de vida. O comportamento canino te traz isso. Então, fazer o que os outros não fazem, tem a ver com o tipo de atendimento que você faz. Além de atender comportamento, eu vou atender aprendendo habilidades específicas que a maioria dos veterinários não faz. Por exemplo, atender com excelência, experiência de consumo, atender tem a ver com atendimento de excelência e fidelização do cliente, atração e captação do cliente, entregar mais, fazer over delivery, que a gente chama, com maestria, saber fazer uma oferta irresistível, precificação, como lidar com pessoas, como lidar com cobranças se acontecer, inteligência emocional, pontualidade, cordialidade, coisa que a maioria dos veterinários não fazem, que é o básico bem feito. Então, esse tipo de atendimento são coisas que a maioria não faz. Então, é outra coisa que você, para se livrar da concorrência, você vai começar a fazer a partir de agora. Coisas simples.
Eu vou te ensinar a fazer isso, tá bom? Outra coisa, usar um método, o passo a passo. Precisa saber um método, precisa saber um passo a passo. Ou seja, Vete, fazer o que os outros não fazem é fazer o básico bem feito. Faça o básico bem feito e você já será diferenciado no mercado de trabalho. O nível está tão básico, o nível está tão basal do atendimento veterinário hoje no Brasil, infelizmente e felizmente para quem está ligado. Então, felizmente para você que está aqui ligado, aprendendo, anotando, vocês estão ligados no mercado de trabalho, vocês estão aprendendo, ou seja, vocês já estão se diferenciando da maioria dos atendimentos veterinários que está basal, está básico. Por isso que eles estão batendo cabeça. Por isso que você começa a se diferenciar a partir desse momento. Outra coisa que você faz para se livrar da concorrência, você pode fazer como médico veterinário comportamentalista, é estar atualizado. Isso faz crescer usando tecnologia, usando rede social, internet, tudo que tem à disposição, smartphone, câmera smartphone. Usar tecnologia, isso te dá vantagens. Quem não aproveita isso fica para trás. É outra característica de fazer o que os outros não fazem. Tá bom? Aproveitar essa modernidade que está nas nossas mãos. Nos ajuda, impulsiona o nosso atendimento, impulsiona o nosso serviço como médico veterinário comportamentalista, deixando a concorrência lá para trás. Esse é o objetivo. Eles fiquem lá batendo cabeça e a gente vai em frente. Com uns 10 mil ou mais todo mês, sem precisar se matar de trabalhar. Beleza?